Foi na ensolarada Califórnia que tudo começou. Graças à criatividade e ao talento de pesquisadores e ao dinheiro do governo dos Estados Unidos. No dia 29 de outubro de 1969, a internet chegava ao mundo. Depois desse marco inicial, a rede se espalhou e mudou a história da humanidade. Nunca tivemos uma era de transformações tão velozes. E no centro disso tudo está, é claro, a internet. A gente até poderia começar essa matéria com o slogan forte: 1969, o ano em que tudo começou. A frase não seria exatamente precisa, mas daria uma ideia de dois marcos registrados naquele ano. Em 20 de julho, Neil Armstrong e Buzz Aldrin colocaram os pés da humanidade na Lua. Mas foi cerca de 3 meses depois que testemunhamos um momento que alterou ainda mais o curso do planeta. Eram 10h30 da noite na Califórnia. Na sala Boulter Hall, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a famosa UCLA, um grupo de cientistas comandado pelo professor Leonard Kleinrock estava ansioso quando o então estudante de computação, Charlie Klein, deu um comando ao computador SDS Sigma 7. Como resultado, o computador deveria transmitir uma mensagem para outro computador, um SDS 940, que estava a cerca de 600 quilômetros dali, numa sala da Universidade de Stanford, em Palo Alto, no centro da região que ficaria conhecida como Vale do Silício. A mensagem deveria carregar a palavra login. Mas, como a linha de comunicação caiu, os pesquisadores em Stanford receberam apenas as 2 primeiras letras, L-O. Mesmo com a queda, uma proeza havia sido alcançada. Pela primeira vez na história da humanidade, uma mensagem havia sido transmitida eletronicamente entre 2 computadores. Alguns minutos depois, nova tentativa e, dessa vez, a palavra login foi transmitida inteiramente. Estava então criada a Internet, a rede de computadores que algumas décadas mais tarde mudaria o rumo da humanidade. Um ponto interessante a ser notado aqui é que quase todas as pesquisas que levaram ao nascimento da internet foram bancadas pelo governo dos Estados Unidos. Aliás, nesse ano de 1969, a internet que estava nascendo era chamada de ARPANET. ARPA é a sigla para Advanced Research Projects Agency Network. Tratava-se de uma agência ligada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Como em outras ocasiões, foi o governo federal norte-americano quem incentivou e pagou universidades e empresas da iniciativa privada para que elas desenvolvessem as pesquisas. O resultado ajudou a transformar os Estados Unidos na superpotência que é até os dias de hoje. Essa primeira transmissão que deu origem à internet ainda não usava a tecnologia que faria a rede se expandir para todo o mundo. Na verdade, a internet, como a conhecemos hoje, depende de uma tecnologia de transmissão de dados que só seria criada 5 anos depois, em 1974. Foi em maio desse ano que Vint Cerf e Bob Kahn criaram o TCP, Transmission Control Protocol, e o IP, Internet Protocol. Juntas, essas 2 tecnologias que ficaram conhecidas como o famoso TCP/IP abriram caminho para a internet se espalhar pelo mundo. Muita gente tende a confundir o WWW, World Wide Web, com a própria internet. E a confusão é compreensível. Depois que Tim Berners-Lee criou o WWW em 1989, a internet ganhou a cara que a maior parte do mundo conhece hoje. Foi a partir da criação do www que ganhamos a possibilidade de acessar sites digitando seus endereços, como www.olhardigital.com.br, por exemplo. O que Tim Berners-Lee criou foi uma maneira mais lógica e amigável de usar a infraestrutura da internet que havia tido seu início em 1969. Então, de maneira mais que resumida, dá para dizer que esses são os 3 momentos históricos mais importantes nesses 50 anos de internet.
Primeiro, o seu nascimento, propriamente dito, em 29 de outubro de 1969, com a transmissão da primeira mensagem entre a UCLA e a Stanford, feita pela equipe do professor Leonard Kleinrock. Depois chegamos a maio de 1974, com a criação dos protocolos modernos de transmissão de dados, o TCP/IP, trabalho de Vincent Cerf e Bob Kahn. E, finalmente, em 1989, com a chegada da World Wide Web, o WWW, a partir do trabalho de Tim Berners-Lee. Se todos vivemos numa era digital hoje em dia, essas são algumas das datas mais importantes dessa história e da história da humanidade como um todo.